Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Redação Automotor, hoje com um colega e uma estrela do nosso automobilismo brasileiro. Rodrigo Matar, um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigada por aceitar nosso convite. O prazer é meu de estar aqui. Não sei se mereço tanto com relação ao Estrela. Não sei, eu acho que é uma questão muito de tudo que eu vivi na vida, né? Eu não me coloco nesse patamar, nunca me coloquei, nunca pensei em ser chamado como tal, mas ter o reconhecimento do público é compensador pra caramba. É gostoso, muito né? Compensador, é muito legal. Não, a gente fala até professor, né? Tudo que se trata de WEC, Endurance, também as outras categorias, mas hoje eu tenho muito assim, quando você quer me deixar envergonhado, né? Não, de jeito nenhum. Tá bom. A sua intenção é me deixar envergonhado, tá certo. Não, de jeito nenhum. Já conseguiu na abertura. Aí você vai querer me quebrar daqui a pouco? Não faça mas isso é verdade, não ia ficar mentindo aqui nem diante nem atrás das câmeras, pode Entendi. confiar. Tá bom. Rô, vamos falar um pouquinho da sua carreira? Depois a gente entra nos campeonatos? Vamos sim. Então vamos lá, me conta como começou. Você era daqueles que queria estar perto do esporte ou você já sabia que você queria ser jornalista? Eu posso primeiro fazer um negócio? Pode fazer o que você quiser. Eu falei pra você em off que eu ia fazer, eu vou fazer, porque a minha inspiração é esse moço aí. Sim. Esse moço aí. É a minha também. Quando eu era um guri de 7 anos de idade, e eu comecei a acompanhar as primeiras transmissões de Fórmula 1 na minha vida, ele já era o comentarista da TV Globo, com o Luciano do Vale, com o Ciro José eventualmente. Então isso é um referencial enorme na vida de um garoto que já queria ser jornalista, que já queria trabalhar com isso. Então foi muito orgânico viver o automobilismo com o Reginaldo como referencial. Sim. E talvez ele não tenha a menor noção de quantas pessoas ele inspirou na vida, e eu sou uma delas. E eu sou muito grato ao Regi por ter aberto todos esses caminhos pra gente, e eu tive o prazer de trabalhar com ele. Bom, em linhas gerais, eu comecei minha carreira no Jornal do Brasil, depois eu fui para uma assessoria de imprensa, trabalhei em ambos num período relativamente curto, e em 98 eu fui para o programa estagiário da TV Globo. Passei nesse programa, fiquei lá um período, e a partir de outubro de 99 eu fui efetivado lá, e fiquei lá quase 13 anos naquela casa, e tive o privilégio de trabalhar com o Regi, né? Fomos colegas por um relativo tempo, né? Ajudei na produção de Fórmula 1 com o Ricardo Porto, que era o editor executivo de automobilismo da época. Depois eu fui trabalhar como fechador eventual e como produtor de linha de chegada, que o Reginaldo apresentava no Sport TV. E aí em 2003 o Emanuel, que era o diretor do Sport TV também, ele era o diretor de eventos da Globo ainda, tem a ideia louca, que a gente só chamava Emanuel de maluco, e ele também chamava todo mundo de maluco. Maluco pra lá, maluco pra cá. Ele, maluco, vou testar você como comentarista. Eu falei, Emanuel, isso é uma ideia louca sua. Ele falou, ou vai dar certo ou vai dar muito errado. Tá na tua mão. Nossa, e aí foi uma... Eu tremi. Você com 32 anos de idade, você recebe uma oportunidade dessa, você treme. E eu fiz a minha primeira corrida de Stock Car com o João Guilherme, que hoje está na Flá TV. Eu tremia todo na base. Que ano foi isso, Rô? 2003. 2003. Foi um VT de uma corrida, que foi VT, a gente gravou ao vivo, mas foi exibido mais tarde, que era o mesmo dia da Indy 500, que teve 1, 2 e 3, aquela lendária Indy 500 que o Gil ganhou, que o Hélio foi segundo e o Tony foi terceiro. Eu nunca esqueço disso. No mesmo dia. E essa corrida é no Rio. Eu também não vou esquecer, porque era na minha casa. Sim. Jacarepaguá. E o João Guilherme, ele falava assim, cara, você tem um conhecimento de sobra, o microfone é teu amigo. Você não tem como errar nada aqui. É natural ter nervosismo. Eu tremia feito vara verde. Eu achei que foi uma merda, desculpa a expressão. Mas a única recomendação foi, só da próxima vez só faz a barba melhor, porque eu não tinha conseguido fazer uma barba legal, não ficou boa. E daí pra diante, 22 anos comentando corrida, cara.
22 anos, entre Sport TV, Fox Sports, que foi meu profissionalmente disparado, meu melhor momento da carreira. Tive 2 anos de TV Cultura com a Fórmula Indy. E agora multiplataformas, né? Canal no YouTube, Band Esportes, Kart, FATV. Tô fazendo um monte aí. Agora PIC TV, né? Sim. Com a NASCAR, né? Botei lá o A 1000 por hora para fazer NASCAR também. E eu me viro, né? Eu quebro um galho como um narrador, embora eu não me ache um bom narrador. Mas tem muita gente que diz que eu tenho ritmo. E é difícil narrar. isso, né? Difícil quem narra e comenta. Mas eu prefiro comentar. Eu acho que o meu quadrado é o de comentarista. Eu aprendi que eu tenho um quadradinho. E quem me ensinou foi esse moço aqui. Foi esse rapaz. Esse quadradinho aqui foi Reginaldo Policelli Leme quem me colocou, né? E eu tenho muito orgulho de poder dizer que trabalhei com o mestre, com Sim. o maior de todos e e ele ser uma inspiração para mim, isso foi muito importante na minha vida. Fica, né, isso de uma certa forma. Sem dúvida. Bom, e daí você, assim, se a gente tiver que classificar por ordem quais foram as categorias que você mais gostou, eu sei que são todas, mas sempre você vai ter alguma que você vai dizer, por, sei lá, XY, alguma categoria foi a mais especial, continua sendo, ou não, você sente falta de quando você estava em contato com outra categoria? Dá uma classificada nessa história. Olha, hoje não dá para dizer que o WEC não seja número 1, até porque depois do trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses últimos anos, não tem como não ser a minha categoria favorita hoje para comentar. É o que você passa pra gente, tá? Quem tá aqui de fora. É a impressão que eu tenho. E lógico que a Fórmula 1 tem um lugar guardado no coração por tudo, porque foi a primeira que eu assisti. Não necessariamente eu ter comentado, que eu fiz muito pouco Fórmula 1 comentando no Sport TV, em videotape, mas no geral é uma categoria que eu acompanho tem 48 anos, então isso faz toda uma diferença, né? 47, 48 anos, faz uma diferença bem grande. Faz. E claro que a Stock Car, né? A Stock foi uma categoria que eu guardo no meu coração por ter sido a primeira corrida que eu fiz na vida. Gostaria de ter feito muito mais outras. E assim, também tive um período fazendo a extinta GP2, que hoje é a Fórmula 2, que foi bem legal. Foi um grande aprendizado. Não foi a melhor das safras da GP2, era uma safra de Valsec, de James Calado, mas tinha Júlio Bianchi. Sim. Começando a despontar, tinha o Razia brigando pelo título. Então foi uma época boa. Né? O de Graça. Não, o de Graça não estava mais. Não, isso já foi em 2011. Tá. Foi em 2011. Tá. E tem outras categorias assim que eu comentei, mas não acho que teria sido, não foi uma boa experiência. A Fórmula E, por exemplo, é uma categoria que não me atrai no significado. A proposta eu entendo que ela seja legal e tal, mas assim, não tem barulho. Então, eu sou muito ligado em barulho, em ronco de motor. Eu acho que faz parte um pouco do que a gente viveu, né? Eu vejo que a Fórmula E hoje conquista mais jovens. Sim. Por essa pegada do elétrico, do sustentável, do não sei mais o quê. Então, atrai mais um público jovem. A gente que vem de V12, V10... eu sou old school, né, Déia? Então, eu também sou, mas eu não consigo me apegar. E não gosto de falar por aí, mas eu não consigo me apegar. O tamanho do carro, nada dá uma conquista. Não me pega. Na verdade, eu fiz Fórmula E. Se me pintar um convite, obviamente que eu vou fazer, que eu sou profissional. Mas assim, não é uma categoria que me pega. Emocionalmente não me pega. Eu prefiro aquele campeonato que tem ronco de motores. Se for para pegar a Fórmula E, eu prefiro o Autonama. Claro. É muito mais legal. É muito mais legal. Sim. É lúdico, né? E é uma delícia, e é uma distração. Fórmula E, veja bem. Exato. Veja bem. Veja muito bem. Entendo você. E aí, como que surgiu? Para quem não sabe, o Rodrigo Matar tem 3 livros muito legais escritos. Quero que você conte, e quero que você conte da onde surgiu essa vontade e essa ideia de virar escritor também. Bicho, isso aí é uma história longa. Isso vem da demissão da TV Globo, né? Porque aquilo foi um troço muito pesado. Eu fiquei 6 meses sem trabalho. Depois da Globo. Depois da Globo. 6 meses. Foi uma entre-safra doída. Quando você saiu, Rô? Final de 2012.
Ah, tá. Tem uma cara, né? Tem tempo pra caramba. Tem. E era uma outra TV Globo. Bom, eu comecei a escrever no meu blog, né? Eu passei a fazer um blog e levei o nome comigo. Já tinha ele no Grupo Globo, que era o A Mil por Hora, e continuou e continua. Sim. A Mil por Hora virou uma marca minha, né? E foi uma sugestão do Emanuel, o antigo diretor do canal. Aí eu comecei a escrever uma série sobre as equipes pequenas da Fórmula 1. Saudosas pequenas. Isso foi 2012, veja bem. Fox Sports entrou na minha vida. Eu jurei que seria um casamento de muitos anos. Até que aconteceu a fusão e aí a gente percebe que a gente é número, né? Cara, é uma sensação muito doída. E ser mandado embora por Zoom foi mais doído ainda. Nossa, por Zoom. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Mas, em plena pandemia, sem oportunidade de trabalho, porque a gente estava confinado em casa, não tendo o que fazer, não tinha corrida, não tinha nada. Nada. Conversei com uma amiga daqui de São Paulo, chamada Andréia, sua xará, Andréia Lopes. Andréia, um beijo para você, porque ela foi a inspiração para eu escrever o meu primeiro livro. Porque ela falou, faz alguma coisa para ocupar a sua cabeça, porque eu estava pirando. E eu pensei assim, caramba, é o projeto do livro. E o Jober, da Gulliver Editora, lá em Divinópolis, em Minas Gerais, ele falou, Rodrigo, isso ele falou em 2012, 2013, isso aí é livro, cara. Uhum. Senta, organiza, faz um livro. E eu tinha escrito ali no blog 25 séries de equipes pequenas, da AGS até a Zaxpeed. E o livro tem 41, que eu ainda acrescentei outras, que eu achei que caberia para tornar uma obra mais completa. E aí, para dar para dar um peso para o projeto, quem é que eu pensei em ser o prefaciante? Mestre. E o mestre aceitou. Nossa, quando ele me manda o prefácio, eu quase que eu chorei. Que massa. Foram várias as vezes que eu chorei na confecção do livro, porque a capa, ela é uma homenagem a Minardi, que é das equipes pequenas, a que todo mundo mais lembra, que todo mundo mais gosta, que hoje é a Racing Bulls. Sim. Né? Grosso modo, a Racing Bulls é a Minardi. Né? Foi Toro Rosso, foi AlphaTauri. Ganhou corrida, inclusive, né? Com o Gasly. Registre-se isso, né? Venceu corridas com o Vettel, de Toro Rosso, GP da Itália. Mas eu tenho saudade da Minardi. E a homenagem também era para o piloto mais recorrente entre todos aqueles que fizeram parte da história dos times pequenos, que é o nosso querido Roberto Pupo Moreno. Não é um demérito para o Moreno, é que deram muita trapizonga para o Moreno andar. Uhum. E ele fez aqueles carros andarem. A GS, Andréa Moda, Colônia, Ourobrum, todos estão ali. Sim. Então a capa era a Minardi dele, em Adelaide, 1991. E quando a capa sai, era 20 de julho e completava-se, nem um dia menos, nem um dia mais, 15 anos da morte do meu pai. Que foi em 2020, né? Caramba. Meu pai morreu em 2005. E foi meu pai quem me colocou para ver corrida de Fórmula 1. Ah, é? O responsável é ele. De me apresentar esse mundo que eu pertenço. Sim. Então eu tenho uma dívida de gratidão tão grande com ele. E nesse dia foi inevitável o choro. Eu chorei muito. E o livro vendeu muito bem. Considere, né, Déia, que a gente vive num país hoje com um hábito mínimo de leitura. Muito, cada vez menos. 3 livros venderam muito bem. Ai, que ótimo. Os meus xodóis são o primeiro e o terceiro, porque o terceiro é sobre Le Mans, que é... Sim. Que é a capa é linda. Guarda... Ai, pena que você não trouxe. Pois é. Guarda um lugar no meu coração. Todos os livros, na verdade. O Quase Heróis é meu filho bastardo. Mas eu gosto. Porque ele fala dos não campeões da Fórmula 1. E também tem alguns não campeões da Fórmula 1 que fazem parte umbilicalmente da minha vida e também fazem parte da trajetória do Regi,
E é impossível não lembrar da cobertura dele em Zolder, 82. Porque foi a primeira vez que eu chorei a morte de alguém que não fosse um parente meu, foi a do Villeneuve. Sério? Era um ídolo? Era. Eu tinha visto o Villeneuve correr no GP do Brasil, em 82, 30 voltas ele segurando o Piquet e o Rosberg, 30 voltas aquela Ferrari vermelha, os três grudados, trocando de posição, era uma loucura aquela corrida. E eu era um garoto de 10, 11 anos de idade, quer dizer, Nossa. Eu pensei, bicho, é o que eu quero fazer da vida, eu quero trabalhar com isso aqui. Eu quero viver esse esporte, eu quero respirar esse esporte, eu quero comer esse esporte, eu quero morrer por esse esporte. É o que eu penso. Eu quero deixar uma contribuição. Acho que eu deixei algumas já, né? Já. Então, eu me sinto nesse aspecto dos livros, eu me sinto profundamente feliz e realizado. Le Mans foi uma seara que eu senti uma necessidade de fazer, porque você praticamente não tem livro esportivo no Brasil. Melhor, você tem, mas futebol é outro departamento, mas outros esportes, você tem o livro de coach, tipo do Abel, do Bernardinho, desculpa, mas não dá, né? Ai, gente. Tem os anuários do Regi, que são grandes referências, tem a biografia dele, que é definitiva. A biografia do Senna, escrita pelo Ernesto Rodrigues, é muito boa. É muito boa. É muito boa mesmo. É um livraço. Teve também o livro do Bernie, que foi traduzido em português, que o Regi contribuiu. Sim. E tem os meus. E tem os do Américo, e tem os do Flavinho. Sim. Tem muita gente vindo na seara da escrita, de automobilismo. Então, muito me orgulha também fazer parte disso. Então, tem uma fatia que eu faço parte. E o Le Mans foi a minha maior realização, porque a gente contou com um apoio inestimável da Porsche, do Brasil. Marcel Visconde abraçou nosso projeto. O Raul Boesel foi meu prefaciante. No Quase Heróis foi o Flavinho. Então, eu estou muito bem cercado. Regi no primeiro, o Flavinho no segundo, o Raul Boesel no terceiro. O que mais que eu posso querer? Uma baita de um entorno ali. Ótimo, né? Deixa, tá vendo? Dá um respaldo muito bom, né? A constelação. Imagina. Estrela nada. Claro, nossa. Dá um respaldo muito grande, E Le Mans foi relançado, né? A gente conseguiu fazer uma edição revista e atualizada, agora está sob demanda. Não são livros que se encontram em livrarias, mas você tem que ir lá no site da Gulliver Editora. Tá com a Gulliver. Tá com a Gulliver tudo. Mas os Saudosos e o Quase Heróis sairão para reedição. Tá. E não pensem que eu não tenho ideias para outros livros. Tenho, então, claro. Isso que eu ia perguntar, se o Rodrigo, o escritor, parou por aí. Não parei. Não parei porque tem uma série que eu tô pensando assim, maturando a ideia de escrever. Mas assim, a cabeça tá tão ocupada com projetos e também com as atribuições da vida. Eu tenho uma mãe doente, com seus 87 anos, com um monte de doença. Tudo ao mesmo tempo, é um combo, né? Doença senil, Alzheimer, Parkinson. Não está sendo fácil. Eu imagino. Não está sendo fácil. E eu não tenho irmãos, eu não tenho uma rede de apoio no Rio de Janeiro. Só tenho meu filho, mas meu filho precisa trabalhar, né? Jovem, 23 anos. Eu não vou jogar essa carga toda para cima dele. Mas enfim, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha mãe. Se eu tiver que fazer alguma coisa, faço em vida. Melhor do que depois eu me arrepender de não fazer. Com certeza. Não, o bom é isso. A gente faz as coisas. Tá difícil, mas se você facilitasse agora, mais pra frente ia ser mais difícil pra você. Com certeza. Né? Com certeza. Rô, e teve também nessa trajetória demais aí, o Rodrigo, repórter de campo, aquele que foi atrás de um monte de coisa, de que se enfiou em várias aventuras para conseguir entrevistar aquele piloto, ou não? Você ficou mais nessa parte de transmissão, narração, comentários? Não, eu também gosto das entrevistas, eu gosto do trato com o piloto. Eu guardo na memória muito uma resenha que eu tive, não publicada, mas um papo grande, um papo gostoso, com um piloto que eu vi morrer, que foi o Rafael Esperafico. Ai, meu Deus. Piloto da Stock Light. Aquilo foi muito doloroso.
perder o Rafael e fazer uma corrida que não terminou. E eu saí do Sport TV chorando. Teve o Sonderman também. O Sonderman, eu conheci o Sonderman muito de perto e, nossa senhora, ali foi... Foram 2 momentos muito doídos. Doídos, chocantes. Mas assim, em matéria de trabalho, poucas coisas superam Le Mans, em 2019, e o que eu fiz para o A Mil por Hora, para o meu canal no YouTube. Espero que vocês se inscrevam. Isso, tá? você já Por vai favor. deixar todas as coordenadas aí para o pessoal. Podem se inscrever lá no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar no YouTube. O trabalho feito nas 6 horas de São Paulo desse ano. Esse ano foi mais especial, Rô? Não tenho dúvida. Sério, por quê? Porque eu fiz praticamente tudo que eu queria. Eu entrevistei quase todo mundo que eu queria entrevistar. As únicas exceções foram os 2 Nicos da Proton Competition. Tanto o Varrone quanto o Pino. Não consegui agenda. Mas conversar com o Ben Keating, com o Rui Andrade, com o Dani Roncadelha, com o Miguel Molina, de novo em espanhol, e sem coletiva, e sem causar na própria coletiva, porque eu fiz uma pergunta em espanhol e os caras não colocaram tradução simultânea. Que é aquela coisa, está todo mundo acostumado a fazer pergunta em inglês. Por que ninguém pode fazer em espanhol, no idioma do cara? É lógico. Você respeita o idioma dele. E acho um erro, sincero e honestamente, ideia que o brasileiro não tenha sido instruído, que não tenha no currículo escolar o espanhol como um idioma. Acho errado. Porque todos os países da América Latina falam espanhol. Sim. Exceto o Brasil. E onde a gente está? Na América Latina. É. Então é um erro a gente não falar espanhol. Acho um erro grave não ter o espanhol como um idioma curricular, como o inglês. Muitos colégios obrigavam as pessoas a falar francês. Na época que a minha mãe estudava o chamado clássico, era francês que se ensinava. Bonjour, ça va bien, très bien. Eu arranho um pouco o francês, mas eu prefiro falar espanhol. A gente usa mais. É muito prático para aprender, muito fácil. E assim, e espantar os que falam espanhol falando a língua deles é meu esporte predileto. Que eles não acreditam. Eles acham, cara, como você, que fala um idioma tão difícil, aprendeu tão rápido o nosso? Eu fiz um curso, né? Sim. Eu fiz um curso, então foi legal. E assim, foram entrevistas ótimas, mas as melhores de todas foram com os brasileiros. Uhum. Especialmente se você pegar o Rubinho Barrichello, assim, no momento de descontração, sem pressão, na função de pai. Foi uma coisa incrível. E conversar com o Dudu depois daquela emoção que ele viveu da pole, naquele final de semana, não, a do pódio. Depois ainda, você pegou no final. Foi melhor ainda. E foi uma pena pelo Ninho e pelo Pedro, que correram juntos. O Augusto Farfus é mentor do Pedro. Sim. O Pedro teve uma boa estreia. Acho um piloto muito talentoso, de muito futuro, como o Eduardo estão seguindo um rumo muito bom nas carreiras deles, né? Abrindo possibilidades para pilotos jovens mudarem a cabeça, porque você sabe, ideia, que a Fórmula 1 é um clube restrito a 22 carros hoje, futuramente 22 com a entrada da Cadillac. Mas são quase os mesmos. É muito raro acontecer, como aconteceu com o Bortoleto, de o cavalo passar selado e você saber a hora de montar o cavalo. Sim. O Drogovic não fez isso. O Bortoleto soube fazer muito bem. Então aí está a diferença entre os dois. E os pilotos assim, com idade entre 25 e 30 anos, que sabem que podem ter uma vida útil pela frente, como o teu Barrichello, que com 53 continua correndo com o tesão daquele menino que começou no kart há 40 e tantos anos atrás. Uhum. Cara, o Barrichello é uma inspiração para todo mundo. Com certeza. E pegar na veia a parte familiar e a questão de o Dudu tá ali, correndo diante do público, ser uma estrela para o público brasileiro, de um Interlagos com quase 80 mil pessoas dos 3 dias de evento, bicho, foram entrevistas recompensadoras. E Le Mans 2019 é a cereja do bolo. Porque ali é meio que o experimento do que eu faço hoje com o meu canal. Que meu canal hoje eu tenho um tripézinho semi-profissional, eu tenho um microfone de lapela, tudo bonitinho, e um celular, que hoje pelo celular você grava tudo com uma tecnologia monstruosa. Super.
Le Mans foi assim. Le Mans era eu, um tripé mais profissional e um iPhone com um equipamento profissional, microfone sem fio e tal. E para eu lidar com aquilo? Mas deu muito certo. Deu muito certo. Só teve uma coisa daquela viagem de Le Mans que eu me arrependo de ter tentado entrevistar o Tony Parker, que era um ídolo. O cara estava lá como convidado de uma equipe e ele foi de uma... Grosseria? Nossa! Foi a pessoa mais mal educada que eu conheci na minha vida. Ai, pra quê, Porque ele estava falando com um monte de gente em espanhol. Na minha hora de perguntar, podemos falar em espanhol? Ele simplesmente cagou. Tipo, fingiu que não entendeu? Fingiu que não entendeu. O outro cara que também é meio assim é o Verne. Ah, é? O Verne na Fórmula E é meio estranho, é meio complicado. Nariz empinado. O Paul de Resta é um cara muito difícil, muito complicado de se lidar, né? Mas tem outros pilotos que são um grande barato. O Mr. Ben Keating, né? Falei, pô, finalmente no Brasil. Ele, não é minha primeira vez no Brasil. É minha primeira vez em São Paulo. Mas vocês não sabem que eu já estive no Brasil antes. Eu perguntei, mas onde? Ele, em Palmas. Imagina. Ele foi pro casamento do Felipe Fraga. Nossa, que demais. Claro, né? Já correram. O Ben e o Fraga correram juntos, são amigos, né? Sim. Então olha a gratidão que o Fraga tem pelo Ben. Né? E o próprio Ben disse para mim, é um dos maiores pilotos com que eu tive o prazer de correr. E o Fraga é um piloto fantástico também. Ele é, como pessoa, né? Não, fora de série. Um garoto muito bom. Dani é outro piloto fantástico, Daniel Serra. João Paulo de Oliveira, dispensa apresentações. A Stock está muito bem servida, de grandes pilotos. O nosso esporte, felizmente, ainda pulsa, né? Muita gente fala assim, mas não tivemos mais ninguém depois do Senna. Ok, mas você reduzir isso a depois do Senna virou uma outra coisa, não tem nada a ver. Não. Até porque o Senna construiu a história dele. E, gente, vamos parar de comparar os nossos pilotos ao Senna. Cada piloto tem que ter a sua própria história. Eu acho que foi esse o preço que muita gente fez com que o Barrichello pagasse. Sim. Ele entrou nessa pilha errada e aos 53 anos de idade, hoje ele percebeu que não é bem assim. Não, e não precisava ser. Não precisava ser daquele jeito e acho que hoje ele entendeu que ele tem o carinho da torcida. Ele tem esse carinho. E que esse carinho passou para os filhos dele. Então ele é muito grato ao público hoje. Eu acho que o Barrichello, depois de velho, né, de envelhecer, acho que o Geraldo Rodrigues disse isso para ele, que depois dele envelhecer, ele mudou para melhor. Muita gente está falando isso. Eu acho que a maturidade, né, Rô? Cai a ficha da maturidade na gente. Sim. Eu acho que o Rubens tem muito disso. Se tornou uma personagem agradabilíssima. Não que não fosse, mas melhorou muito, né? E ao ver o carinho que agora quem destina são o pai dele e a mãe, o seu Rubão e a dona Ideli, porque a gente coloca pra cima os netos, né? O Fefo e o Dudu, nossa, aí a gente é coberto de incenso ouro e mirra. Claro, não, é verdade. Pela família dos pilotos, isso é muito legal também. O lado bom de a gente trabalhar com esse esporte é que tem famílias que já estão aí com gerações, como os Jafone, que são praticamente perpetuáveis no nosso esporte, né? E os Barrichello agora, é a gente receber o carinho das pessoas. Sim. É recompensador demais. É muito bom. O reconhecimento, né? É bom demais. Também é muito bom. Também é muito bom. E, Rui, como é que tá o campeonato da WEC? Não dá para não se admirar com o Kubica, né, Deia? Nossa, demais. O Kubica é um exemplo de profissionalismo, um exemplo de superação, um exemplo de volta por cima, que você fica assim, espantado como é que um cara com perda de massa muscular, com perda sanguínea, depois de todo aquele tempo, ok, são 14 anos, né, desde o acidente de rally, mas deixou vários 6 na nossa mente, mais ou menos como aconteceu com o Stefan Beloff, até com o próprio Ayrton Senna, que a gente não sabia se o Senna ia ser piloto da Ferrari, se o Beloff ia ser piloto da Ferrari, antes de morrer precocemente com 27 anos de idade, aliás,
Setembro completa-se, né? 40 anos da morte do Beloff. Nossa, já? Já. Caramba. E ele poderia ter sido o primeiro grande alemão da Fórmula 1, não o Schumacher. Sim. E o Kubica deixou também muitas perguntas no ar. Para mim, ele teria sido campeão mundial de Fórmula 1. Fácil. Ah, ele estava indo muito bem. Fácil. Fácil, fácil, fácil. E um exemplo do quão esse cara era fora da curva foi o pau que ele deu em todo mundo aqui na Fórmula Renault. Nossa, é verdade, é verdade. Meia pista de Interlagos na frente de todo mundo. Sim. Ok, estava acostumado com os carros da Fórmula Renault, já tinha uma expertise, mas sentou aqui num carro preto, número 21, pelo que eu me lembre, e deu um couro em todo mundo, que até o saudoso Luciano do Vale narrava aquela corrida para Bandeirantes, que fez a temporada toda do Renault Speed Show. O Luciano ficava pasmo, como todos nós ficamos. Boca aberta, né? Como é que você, no teu quintal de casa, o quintal de casa de 30 pilotos, vocês levam um cacete de um polonês que nunca tinha corrido aqui? Então você via que ele tinha algo mais ali, né? E vê-lo ganhar alemã, olha, dá uma sensação de, nossa, Dá. que volta por cima, bicho. Aquela vitória foi linda, aquela Ferrari é maravilhosa, mas eu acho que o que mais brilhou foi tê-lo visto ali, depois de tudo que ele enfrentou, né? Sim. E é uma quebra de paradigmas, né? Porque ele foi o primeiro piloto de origem eslava a ganhar em Le Mans, ao lado de um piloto chinês, que também é algo raríssimo, você ter um piloto oriental ganhando. Óbvio, os japoneses já venceram, mas um piloto da China. Da China. Que é um mercado hoje muito forte mundialmente, comercialmente muito forte, quebrando também uma escrita, né, muito grande, né? Todo mundo associa a China a uma coisa muito fechada, né? E hoje e hoje é um país muito forte, muito respeitado. Nossa, em todos os quesitos. Sim, e o Hanson é um jovem piloto das melhores tradições britânicas, Grã-Bretanha de Moss, Jim Clark, enfim, guardadas as proporções, evidentemente, porque não dá para comparar o Phil Hanson com esses pilotos, mas ver mais um britânico ganhando Le Mans, né? E a Ferrari tricampeã da prova, sim, criando um momento hegemônico na competição nas 24 horas de Le Mans, que são a corrida mais importante do calendário, e ver no Brasil a Cadillac vencer foi bem legal, viu? Foi muito legal ver a Cadillac ganhar também, muito legal. Muito legal. A Jota é uma equipe muito competente, muito batalhadora. Tem pilotos muito bons. Não vai ter o Button, né? Muita gente acha que vai ter uma substituição aí. Eu ia te perguntar. Eu acho que vamos ter uma substituição com um piloto forte aí chegando. Eu só não sei se vai ser um sobrenome alemão ou se vai ser um brasileiro. Ah, é? Mas são dois fortes candidatos, o Mick Schumacher e o Felipe Drogovic. Mas acho que para ele vai ser bom. Cadillac vai optar pelo seguro, entre aspas, que seria Bottas e Pérez. Pérez, entre Bottas e Pérez, eu até ficaria com Pérez. Eu acho o Bottas muito insignificante em todos os aspectos, não só profissionalmente, mas carismaticamente. Não, é zero. Mas ele tem experiência, né? Eu acho que é isso que está sendo considerado. É o que está sendo considerado. Mas acho assim, muito mais do mesmo, né? Não são como a Audi, que já trouxe um piloto jovem para liderar um projeto a médio e longo prazo. E vamos para Bortoleto, pular etapas. Calando a boca de muita gente, né? A melhor coisa da primeira temporada do Bortoleto é o cala-boca que ele tá fazendo naquela turma que começou, Bortolento, não sei o quê. Eu falei, com que argumentos agora os que falavam Bortolento vão discutir Fórmula 1 com quem dizia torcedores, calma. Ideia. Desde que ele foi anunciado, a gente já vinha falando que isso é um processo de reconstrução de uma escuderia que sai do nome Sauber e vai ser Audi em 2026, é uma outra filosofia de trabalho, com outro material humano, com Jonathan Whitley, com o Iñaki Rueda, com Mattia Binotto, com muita gente competente, com o Bortoleto e com o Nico Hülkenberg, com os quatro argólicos. É uma outra história. E a gente vê a Sauber, que era aquela draga do começo do ano para agora, nossa senhora. Não parece que salto, né? Sim. Que salto de qualidade. Que salto.
E que injustiça, né, do público, dos torcedores. É o que você falou, com que argumento? Um que argumento lá mesmo no começo do ano, né? Calma, gente. Acabou de começar, como que vocês já estão classificando? E fez uma grandíssima prova pré-férias, né? Exato. Hungria foi a corrida da afirmação do Bortoleto na temporada. Foi. Sexto lugar, convincente. Nossa, sem erros. Final de semana fantástico. E a gente torce para que ele, a Sauber e o Hülkenberg consigam fechar um campeonato para, quem sabe, somar aí até 70 pontos no Campeonato Mundial de Construtores. Não é impossível que isso aconteça, não. Não é impossível. E, na verdade, a gente tem um campeonato que está encaminhado na Fórmula 1 para a McLaren ganhar. Isso são favas contadas. A McLaren já é campeã de construtores. Isso acho que não se discute. Entre Lando e Piastri, eu sou Oscar. Também. Por uma questão de achar que o Piastri é um piloto mais preparado, psicologicamente pronto, frio, gelado. Quase um Kimi, né? Sim. Porém, não dá para comparar, e acho que nem cabe, mas é bom a gente traçar certos paralelos, né? Não se pode comparar Piastri versus Norris com Prost versus Senna. Não, gente. Isso não existe. Não cabe. Porque os dois não têm esse carisma. Sim. Não é uma rivalidade como aquela que nós vivíamos no momento em que a Fórmula 1 tinha, além dos dois, o Piquet, embora o Piquet já estivesse numa curva descendente por escolha própria, e o Mansell, que não tinha carro em 88. Mas coloca ali, entre 85 e 92, quem foram os campeões mundiais? Os 4. Exato. Aliás, até 93, vai, que o Prost foi campeão em 93. Entre 85 e 93 só deu os 4. E ainda vejo gente dizer que aquela época da Fórmula 1 não prestava. Para, cara. Para conseguir engajamento, você falar uma barbaridade dessa, meu irmão, toma atento. Nossa, não. Toma atento, meu filho. Sim, você sabe que é para você esse recadinho. Toma atento, cara. Não é assim que você vai conseguir a simpatia do público agora. Da geração Drive to Survive. E essa geração Drive to Survive precisa saber que antes do Verstappen, antes do Alonso, antes do Hamilton e até do Vettel, que não está mais correndo, existiu Fangio, existiu Senna, existiu Piquet, Prost, Stewart, Lauda, Fittipaldi, personagens que esse moço aqui reportou acompanhou de perto a vida inteira. Sim. São 53 anos que o Regi acompanha a Fórmula 1. Sim. E só não viu o Fangio e o Clark correrem. Esses monstros sagrados. Sim. E eu, a partir do Emerson, vi todos. Emerson, Lauda, não vi o Stewart, mas tive esse privilégio, né? De acompanhar todos eles. Então você minimizar os 4 cavaleiros daquela foto de Portugal... Não. Para! Não. É inconcebível para mim. Não. É inconcebível para mim aturar quem desmereça aquela geração. Quem desmereça a maior rivalidade da história da Fórmula 1. Nossa. E tem gente com coragem de dizer cobras e lagartos e invisibilizar o Ayrton Senna. Dizer que ali não era nada? Isso não existe, não. gente. Não. Isso não existe. Não existe. Mas voltando à questão da rivalidade. Sim. Ela não cabe comparação. Não. Agora, o que o Verstappen está fazendo com um carro ruim toda a vida é algo de se tirar o chapéu. Sim, é de se considerar, é de se elogiar, porque o cara é piloto. O que ele fez aqui em Interlagos ano Ele é de passado. se tirar o chapéu. Sim. Ele é de se tirar o chapéu. E aí a gente vê as outras rivais em crise, a Ferrari batendo cabeça, a Mercedes dependente de acertar a mão para o projeto do novo regulamento. E o salve-se quem puder do pelotão do meio é a coisa mais divertida que tem hoje na Fórmula 1, porque de acordo com a corrida, você não sabe quem vai estar na frente. O próprio Stroll ficou assim, nossa, como nós conseguimos ser rápidos na Hungria? E talvez eles não consigam ser mais rápidos em pista nenhuma até o fim do campeonato. Sim. A Aston Martin fez uma corrida excepcionalmente boa no Hungaroring. E sabe-se lá onde é que eles vão andar bem. E tem pilotos que, dependendo das condições de temperatura e pressão, fazem corridas muito boas. O Gasly é um, que eu gosto muito Também. como piloto. O Ocon é de lua. O Berman baixou muito a sua performance. O Antonelli também. Eu gosto do Albon. Acho um piloto excelente.
para equipe média. Se botar ele como coadjuvante de um time grande, o álbum vai ser engolido. Sim, e aí a autoconfiança dele vai pro espaço. desaparece. E o Huckenberg calou também a boca de muita gente. É verdade. Porque começaram, porque bota um cara velho, 37 anos, bibibi, bababó. Senta lá, Cláudia, para fazer melhor do que ele tem feito. Se ele não fosse tão bom, ele não tava lá. Não. Aliás, todos, né? Com uma outra exceção, vai. Sim. Mas Fórmula 1 não é para Não é para todo os mundo. medianos, sim. Agora, quando você vê Latifi, Logan Sargent, Colapinto, Joe, aí é muito mais o componente grana, né? Exato, Muito puramente. mais o componente dinheiro. Aliás, eu não entendi até hoje o auê que fizeram com esse Colapinto, quando o Colapinto entrou. Gente... Com todo respeito. É. Eu diria que ele é nível Tuero, nível Mazzacane, nível Norberto Fontana. Não vai chegar no que foi o Carlos Reutemann. Não vai chegar. E assim, e vir já para a Fórmula 1 sem nenhum histórico, sem nenhum título, né? A gente vê que os que vieram, comparar os nossos brasileiros, por exemplo, todos eles, que Drugo, Bortoleto, vieram de Nasser. Fórmula 2 F3, Nasser, com o títulozinho embaixo do braço. Nasser, para mim, foi o mais injustiçado dos brasileiros dos últimos 10 anos. Nossa, eu lembro quando a gente já estava prestes a comemorar a Em entrada. termos de Fórmula 1, foi o que, assim, fizeram com ele uma coisa absurda. Você prescindir do talento do Nasser para manter o bagre do Marcus Ericsson, a Sauber, né? Ainda bem pro Nasser que, como diria Mestres Garmelo Filho, como eu também falo e como todos nós falamos nas nossas transmissões de WEC e todas as outras categorias, a vida fora da Fórmula 1, ela sorri pra gente. Sim. E o Nasser soube fazer a vida sorrir pra ele, fora da Fórmula 1. Ele é um piloto Porsche, tem ligações com a Penske, é um piloto de muita competência, tem 32 anos de idade só, tem uma longa estrada pela frente. E olha tudo que ele já conquistou. Ganhou Daytona, ganhou Sebring, só falta ganhar. Só falta alemã, é que ele falou que tá no objetivo. Tá batendo na trave, tomara que ele consiga. Esse ano, acho que a Porsche não tinha carro para brigar pela vitória. O balanço de performance foi bem ruim para ela. Mas eu ainda acho que ele é o nosso brasileiro mais próximo hoje. O Derani vai também andar de Hypercar em 26. Ah, o Derani vai? Vai, Que legal. de Genesis. Só que aí tem o detalhe, né? A Porsche já tá no 4º ano do projeto. Genesis vai pro 1º. Todo mundo que está começando sabe que a estrada vai ser um pouquinho mais penosa. E é um projeto, veja bem, você vai fazer um motor de carro de corrida fundindo 2 blocos de um motor 1.6 de rally para virar um V8. O carro já andou em Paul Ricard, fez um shakedown e tal. Mas na hora do vamos ver, para começar a ter problema, é 2 palitos. Porque vamos 2 palitos que são corridas longas, né? Então... há que se ter muito cuidado para analisar esse projeto da Hyundai. E para a gente ver o quanto está sendo florescente o mercado do Endurance, é lembrar que a McLaren já tem um carro para chamar de seu, que ela já apresentou as linhas gerais do seu projeto, e a Ford vem aí. Sim. Olha quantos fabricantes temos migrando para o Endurance, sem esquecer que na Fórmula 1 você também vai ter a volta da Honda, você vai ter a volta da Ford, mas são só 11 equipes. E fabricantes são o quê? 6 ou 7? Ferrari, Mercedes, Honda, Ford. Quem mais? Cadillac. Mas a Cadillac vai ter motor Ferrari no começo. Sim. Audi, Grupo Volkswagen. 6 fornecedores de motor no máximo. No WEC, hoje, partimos para 16 montadoras no futuro. Nossa. É muita coisa. É muita coisa. Não, é um campeonato impressionante. Incrível. E eu espero que o ACO cumpra com aquela ideia, tomara que ela vingue, de abrir o grid para 70 carros em Le Mans. Imagina. Você imagina correr em 70 carros em Le Mans? Nossa. 42 na temporada toda. Se botar 42 Deus. carros em Interlagos em daqui 2 anos, meu Deus do céu. Cara. Eu vou ficar... Eu quero estar vivo, para ver isso. Só para ver. Eu quero estar vivo só para ver isso.
Só para poder reportar isso, só para ter essa alegria. Porque teve uma vez alguém, nem vale a pena citar essa pessoa, mas a frase dele, ela me incomodou muito porque esse cara resolveu dizer: o Endurance está com os dias contados. Olha. Nossa. Que corajoso. Corajoso dizer isso, viu? Muito. Puxa. Hoje em dia, ninguém quer saber dele, não anda alemã, não anda nada de WEC, nada de nada. De Endurance, nada de nada. Ninguém quer saber dele. Por que será, né? Não dá para desdenhar desse jeito, né? Não dá. Não dá para fazer esse demérito todo com uma competição que hoje qualquer um, não digo qualquer um, mas muita gente gostaria de estar nela. Rô, amei, venha mais, um prazer imenso, Só me uma convidar. honra falar com você, né? Imagina. Como eu disse, é uma estrela do nosso automobilismo, do jornalismo. Olha o exagero, hein? Tá carregando nas tintas, hein? Culpa é a Andréia por causa disso, hein? Posso fazer minha propaganda? Por favor, era o próximo passo. Deixe suas redes sociais, Bom, seu canal, tudo mais. Vamos lá. @RodrigoMatar42 no Instagram. Sejam todos bem-vindos, convidados a me seguirem, né? pictv.com/AMPH é o nosso canal de transmissões da NASCAR. A gente está fazendo todas as divisões, Truck, Xfinity, Cup Series. Começamos com a etapa de Glen, né? Então teremos aí uma caminhada até a final em Phoenix, até novembro. Espero vocês se inscrevendo lá no nosso espaço. Inscrevam-se também no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar, no YouTube, é bem orgânico, né? Vocês só digitarem lá 1000 por hora. Pode aparecer uma música lá do Jorge, do Matheus, mas deixe isso pra lá. Não é música sertaneja que eu cuido. É de automobilismo. A gente tem transmissões ao vivo, temos eventos lá, vamos ter o Asian Le Mans Series, Campeonato Europeu, Michelin Le Mans Cup, GT Open, GT Cup Open, EF Open. Isso são transmissões ao vivo que nós produzimos lá para o canal. Tem os TBTs, tem os minis com história, tem as nossas resenhas, eu e Fred Sabino, meu querido amigo Fred Sabino, meu irmão Fred Sabino, de tantas jornadas. E é isso. Também estou lá no FATV fazendo o campeonato carioca e paulista de kart, comentando e narrando. No caso do carioca eu narro, no caso do paulista eu comento. Fazendo também no CBA Kart os dois grupos do brasileiro no Beto Carreiro em novembro. Vamos para a Regional Cup, para o brasileiro de Endurance no Maranhão. Que mais? Acho que é isso, né? E Band Esportes, claro. Band Esportes, Band Play, Esporte na Band, com o Campeonato Mundial de Endurance e também com o Europeu, como não? O Europeu vai começar, a gente transmitido no meio do ano, mas eu só devo estar nas corridas finais de Silverstone e Portimão, que vão ser em setembro e outubro. É mais um campeonato do Grupo Band, né? A gente está abraçando o Endurance aí. Ainda bem. Tomara que a diretoria lá siga com as nossas atrações por portfólio em 2026. É uma pena que não tenha mais a Fórmula 1, mas acho que a gente tem aí muita gente boa para fazer coisa boa. Muita gente. Inclusive um tal de Rodrigo Matar, conhece? Isso, conheço aqui, ó, tá vendo? Pessoal, muito obrigada por estarem de novo aqui com a gente. Assistam, curtam, deixem seus comentários e a gente se vê na próxima. Beijo, tchau. Tchau, gente.